Olá pessoal, aqui é o professor Fernando, mais uma aulinha de mecânica dos sólidos 2. Hoje a gente vai dar início à estabilidade de peças submetidas à compressão axial e excêntrica. Tá, então a gente viu até agora estudos de resistência, né, onde a gente estava verificando tensões solicitantes e resistentes. A gente viu também a questão da rigidez, onde a gente aprendeu a calcular deflexões em vigas, e agora a gente vai ver a parte de estabilidade. Tá? Basicamente o que a gente vai estar verificando são as cargas críticas de flambagem, segundo a fórmula de Euler, e também a fórmula da secante, que é onde a gente tem uma excentricidade inicial na aplicação de cargas de compressão em barras comprimidas. Bom, para a gente utilizar essas duas equações, a carga crítica de Euler e a fórmula da secante, a gente tem que partir de algumas hipóteses que são peças vão ter apenas pequenas deformações, o material tem que ter um comportamento elástico linear, as barras são prismáticas e suportam apenas cargas axiais. Bom, então para a gente ter um entendimento inicial do que é o fenômeno da flambagem em peças comprimidas, primeiro eu queria mostrar aqui para vocês como que é um ensaio de tração simples, tá, de uma barra de aço, então uma barra com seção circular. E esse ensaio aqui vai mostrar em tempo real os valores que a gente vai ter aqui no eixo X do alongamento dessa peça e no eixo Y da força que está sendo aplicada. Tá? O principal que a gente vai ver nesse gráfico aqui é o comportamento linear, principalmente do trecho linear aqui do comportamento do aço, e depois a parte de plastificação dessa peça, em contraste com o que a gente vai ter numa peça comprimida. Então a gente está estacionando essa peça aqui, veja que iniciou já a aplicação da força e a medição do alongamento da peça. Tá? Conforme que vai aumentando essa força e o alongamento, a gente fica bem clara aqui a relação linear que a gente tem da força com o alongamento ou a tensão com a deformação. Bom, aqui fica bem claro o trecho onde que a gente tem o nosso limite de proporcionalidade e logo na sequência, então, nosso platô de plastificação. Esse é o comportamento clássico de uma peça submetida à tração, onde a gente só tem uma relação aqui de resistência da nossa peça, né, nas relações de comportamento elástico e comportamento plástico. Agora eu quero mostrar para vocês um ensaio de compressão. Então aqui a gente tem as características iniciais, o comprimento da nossa barra, que é bastante importante, as características da seção transversal e aqui a propriedade do material. Outra questão importante é como que está acontecendo a vinculação nas extremidades dessa barra. Veja que aqui a gente tem uma barra birrotulada, né? Então tem apoios do primeiro e segundo gênero aqui nas extremidades da peça. Aqui tem o início do ensaio, então a barra é rotulada nas extremidades e veja que o eixo dessa barra começa a sair do eixo original dela. A deformação vai acontecendo aqui, como vocês podem ver, e já está ocorrendo então o fenômeno da flambagem. Tá? O eixo da peça ela sai do eixo original dela, aqui onde vocês conseguem ver nessa linha vermelha ali. Bom, aqui é apresentado para a gente então esse diagrama de força e deslocamento. Veja que a gente tem uma força aqui de menos de 30 kN, tá? E onde a gente chega no pico aqui dessa carga
e aí a deformação começa a aumentar muito mais rápido, né? Com uma diminuição, inclusive, dessa carga. Esse pico que a gente chega aqui, tá, seria justamente a nossa carga crítica de flambagem. Então, a partir desse ponto aqui, a deformação cresce muito rápido, então a gente entra, não perde a estabilidade, não consegue garantir a estabilidade dessa peça. Tá, vejo que se a gente fosse olhar qual seria a nossa força para uma tração, a gente pode fazer isso daqui olhando fazendo uma conta simples aqui com essa tensão, com a tensão de escoamento do aço e a área da seção transversal. Então tem uma área de seção transversal. Uma área da seção transversal que é igual a 350 milímetros quadrados, certo? Se eu quiser saber qual que é a força de escoamento, vamos chamar de Fy, eu tenho que ter a tensão de escoamento vezes essa área. Essa força aqui de escoamento, caso a gente fosse tratar isso daqui como valor absoluto, seria então 275 vezes 350, daria 96,25 kN. Se a gente for ver nesse ensaio, a carga máxima atingida foi de menos de 30 kN, tá? Então isso é uma relação que a gente tem quando ocorre a flambagem das peças. A carga crítica de flambagem vai ser sempre bastante inferior à nossa carga de limite de proporcionalidade ou a carga de início do escoamento. Bom, aqui a gente tinha uma barra birrotulada, certo? A gente tinha essa barra birrotulada. Vamos ver o que acontece quando a gente tem uma barra biengastada. Então veja que a gente tem uma barra com as mesmas características, então a seção transversal é a mesma, o comprimento da barra vai ser o mesmo, o aço também tem a mesma tensão resistente, e o que vai mudar vai ser simplesmente as vinculações nos nós. Então aqui a gente tem uma barra biengastada, tem um engaste no nó inferior e um engaste no nó superior, certo? Com o início do ensaio, não fica, aqui dá para ver com mais clareza, que o ângulo que sai a deformação aqui do engaste é um ângulo reto, ele não sai já com uma inclinação aqui dos apoios, certo? Então quer dizer que o nosso comprimento aqui que eu vou ter de flambagem, ele vai ser menor, tá? E isso daqui vai implicar também na carga última resistente, ou a carga crítica de flambagem dessa barra. Então veja que com a mesma seção transversal e o mesmo comprimento, a gente teve nesse caso aqui uma carga crítica de flambagem, né, bastante superior à que a gente teve no outro exemplo, que foi mais ou menos aqui, certo? Menos de 30 kN, e nessa daqui, simplesmente para a gente ter mudado de uma barra birrotulada para uma barra biengastada. Essa barra aqui, só por conta das vinculações, teve uma carga resistente, uma carga crítica de flambagem bastante superior à que a gente teve na barra birrotulada, certo? Bom, se isso daqui influencia, vamos dar uma olhada então nas vinculações e o que isso vai influenciar. Bom, nesse último vídeo tem aqui uma brincadeira onde qual
qual a coluna, né, ou qual tipo de vinculação vai ter a maior carga de flambagem, ou a menor carga de flambagem, qual que é o mais fácil de flambar. Birrotulado, engastado livre ou biengastado. A gente já viu no exemplo anterior que o engastado tem uma carga maior de flambagem do que a birrotulada, tá? O que a gente não tinha visto era o engastado livre, tá? E justamente esse daqui vai ser o que tem a menor carga crítica de flambagem, por ter uma relação de comprimento equivalente bastante maior, tá? Então, quanto maior o comprimento, mais fácil é de flambar. Aqui a gente vai ter uma relação que vai ser o seguinte. Nossa carga crítica de flambagem ela vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do material vezes o momento de inércia em relação ao eixo que a gente estiver olhando, dividido pelo comprimento equivalente ao quadrado. Bom, na aula de hoje aqui eu vou tentar focar mais na compreensão do fenômeno, tá, do que na compreensão matemática do problema. Então vou pedir que vocês vejam as notas de aula, a aula 9, para fixar a parte matemática também, tá? Mas em princípio a carga crítica de flambagem vai ser dada por essa equação aqui. O nosso comprimento equivalente ele vai ser igual um coeficiente K vezes o comprimento entre apoios da nossa barra comprimida. Veja que esse comprimento entre apoios para todas essas barras aqui vai ser o L, tá? O valor de K, então, vai ser uma relação entre o comprimento inicial de uma barra birrotulada, certo? Quanto maior esse comprimento equivalente, certo? Veja que ela é inversamente proporcional, a carga crítica inversamente proporcional ao quadrado desse comprimento equivalente, né? Então, quanto maior o nosso comprimento, menor a nossa carga crítica de flambagem. Quanto maior o momento de inércia, quer dizer, maior a rigidez, maior também vai ser a nossa carga crítica de flambagem. Então a gente vai ter aqui para cada tipo de vinculação, veja a maneira que ela vai se deformar. Então, o valor de K para cada tipo de vinculação vai ser dado aqui por esses valores. Então, os que a gente tem de valor ou de vinculação mais comum são birrotulado, engastado livre, engastado apoiado e biengastado, certo? Veja que o comprimento, então a deformação que a gente tem vai ser isso daqui, a gente está considerando que o comprimento equivalente vai ser esse trecho. Nesse daqui a gente tem essa relação, então a gente está considerando que o comprimento equivalente vai ser igual a isso, ou seja, esse comprimento vai ser metade do comprimento original, esse daqui vai ser aproximadamente 70% do original, esse aqui vai ser igual, já que é todo o nosso comprimento da peça vai ser o comprimento de flambagem, onde a gente tem engaste e nó livre, a gente está considerando que isso daqui é multiplicado por 2, porque considera-se que o comportamento é parecido a uma barra, né, birrotulada, mas com o comprimento igual a 2 vezes o comprimento inicial da peça, tá? Por isso que é multiplicado por 2 e por isso que ela tem o maior comprimento equivalente, certo? E mais suscetível à flambagem. Se a gente fosse olhar em suscetibilidade à flambagem,
gente vai ter que a relação das vinculações vai ser da esquerda para a direita dessa maneira aqui. Bom, ainda nós temos uma relação de índice de esbeltez. Então, se a gente tem uma carga crítica sendo igual a π ao quadrado, modo de elasticidade, momento de inércia sobre o comprimento equivalente ao quadrado, se a gente divide isso daqui pela área dos dois lados, o que a gente vai ter vai ser uma tensão crítica, esse π ao quadrado vezes E sobre o comprimento equivalente ao quadrado, vezes o momento de inércia sobre a área da seção transversal, certo? Isso daqui é igual à raiz do raio de giração. Ou, perdão, isso daqui é igual ao raio de giração ao quadrado. Quando a gente relaciona o comprimento da peça com o raio de giração, e o raio de giração é uma propriedade da seção transversal, que relaciona o momento de inércia com a área da seção transversal, a gente vai ter o lambda. Tá? Esse lambda é justamente o índice de esbeltez, que ele é o comprimento equivalente da peça dividido pelo seu raio de giração, certo? Bom, se a gente tem essa relação aqui, a gente pode comparar uma tensão crítica de flambagem com uma tensão de escoamento. Então, se a gente quero comparar uma tensão de escoamento, chamando ela aqui essa Fy com uma tensão de escoamento, posso comparar ela com uma tensão crítica de flambagem. Lembra que essa tensão aqui vai ser então π ao quadrado vezes o EI sobre L equivalente ao quadrado sobre A. Como o raio de giração ao quadrado é igual ao momento de inércia sobre a área e lambda é igual ao comprimento equivalente sobre o raio de giração, e veja que tudo isso daqui a gente está olhando em relação ao mesmo eixo, tá? Vamos pegar uma seção transversal retangular aqui. Uma outra cor aqui, verde, por exemplo. Tá? Então, se eu tenho uma seção transversal retangular, eu posso estar olhando isso daqui em torno de um eixo azul, chamando ele de X, ou em torno de um eixo preto, chamando ele aqui de Z. Tá? Dependendo de qual eixo que a gente estiver olhando a nossa seção girar, eu vou ter um momento de inércia maior ou menor e o índice de esbeltez maior ou menor. Pensando isso daqui como uma régua, se a gente comprimisse isso daqui, exatamente em cima do eixo, tá? Fica um pouco mais intuitivo pensar que a nossa flambagem ocorreria em torno do eixo Z, já que o nosso momento de inércia em torno de Z é menor do que o momento de inércia em torno de X. Bom, se a gente tem essa relação aqui, eu posso dizer que a minha tensão crítica de flambagem vai ser π ao quadrado vezes modo de elasticidade dividido pelo lambda ao quadrado, certo? Já que o lambda é o comprimento equivalente sobre o momento de inércia, que é o I sobre A ao quadrado. Se a gente quiser saber o nosso lambda a partir do qual inicia a flambagem, certo? Porque se eu tenho uma peça muito curta sendo comprimida, pode ser que ela nem chegue a flambar, ela simplesmente vai escoar aqui mesmo, sem ocorrer a flambagem. Mas se eu tenho uma peça muito longa e eu comprimo ela, pode ser que ela venha a flambar antes de ocorrer o escoamento. Para a gente saber se a minha peça vai flambar ou escoar, eu tenho que comparar o meu lambda da peça com o lambda limite, que é onde a gente vai igualar essa tensão crítica com a tensão de escoamento. Ou seja, eu tenho que ter, vamos jogar essa equação aqui para baixo. Tenho que tensão crítica vai ser igual ao Fy, que é π ao quadrado E, sobre o lambda ao quadrado, que aqui a gente vai chamar de lambda crítico. Então quer dizer que esse lambda crítico, quer dizer, o índice de esbeltez a partir do qual
a nossa peça vai começar o escoamento, é onde a gente vai ter, então a raiz passo FY aqui vai ser π vezes a raiz quadrada de E sobre FY. Tá certo? Bom, veja que isso daqui gera para a gente um gráfico que a gente pode interpretar uma relação de índice de esbeltez com a tensão solicitante. Se a gente pensar aqui num FY, tá? Uma tensão de escoamento, e aqui nosso lambda, eu vou ter um lambda muito pequeno, quer dizer que é uma peça que vai entrar em escoamento, tá? Ou isso daqui teoricamente. Até a gente chegar aqui no lambda limite. Sempre que eu tiver então um índice de esbeltez maior do que esse limite, eu sei que a minha peça vai escoar. Tá? E a gente vai ter uma coisa com esse formato aqui. Isso daqui é chamado de hipérbole de Euler. É a relação que a gente vai ter das tensões de escoamento com o lambda da peça. Então, lambda 1, lambda 2, eu vou ter a minha tensão crítica 1, opa, isso daqui é 2, né? E a tensão crítica 1. Tá certo? Se eu tiver um índice de esbeltez menor do que o meu lambda limite, ou lambda crítico, tá? Eu vou ter um comportamento, aqui numa situação real, um comportamento que vai ser plástico. Então a gente vai ter um comportamento intermediário, ou vigas de comprimento intermediário que vão estar nesse trecho aqui. Para nível inicial, onde a gente está aprendendo aqui sobre a instabilidade, a gente vai considerar que tudo que tiver abaixo da tensão limite, a gente vai considerar que a nossa tensão limite vai ser justamente a tensão de escoamento. Então aqui dentro da sala de aula a gente vai considerar que o nosso limite vai ser ou o escoamento ou a flambagem. Certo? Bom, resumindo as equações que a gente vai precisar saber. A carga crítica de flambagem, que é a carga crítica de Euler, vai ser π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, vezes o momento de inércia em torno do eixo, vamos chamar de eixo I, dividido pelo comprimento equivalente, também do eixo I, ao quadrado. Certo? Segundo, o nosso lambda limite, ou lambda crítico, vai ser π vezes a raiz de E sobre a tensão de escoamento do material. Certo? E o nosso comprimento equivalente vai ser o parâmetro K, que tem a ver com as vinculações das barras, vezes o comprimento entre nós da nossa barra. Legal? Vamos fazer agora um exercício para fixar melhor ali essa parte da matéria. Bom, esse exemplo aqui que a gente vai fazer é um exemplo adaptado lá da lista, lá do exercício 4, onde aqui a gente quer saber qual a carga máxima que esse pilar aqui pode suportar. Veja que dependendo do plano que a gente analisa esse pilar, ele pode ter vinculações diferentes. Então aqui no enunciado, diz que o pilar é engastado rotulado no plano XY e engastado livre no plano XZ. Então vamos desenhar aqui o plano XY. Então, veja que aqui o eixo vertical é X, está olhando aqui o Y. Vamos fazer aqui o eixo XZ também. Bom, ele sempre vai ser engastado na base, certo? Então aqui ele vai estar engastado, é o que a gente vai desenhar então. Esse pilar engastado aqui. E ele vai ser engastado rotulado no plano XY. Então engastado rotulado é isso aqui.
e engastado livre no plano XZ. Então a gente vai ter um engaste na base e ele vai ser livre aqui no plano XZ. É como se ele tivesse liberdade em escapar nesses apoios aqui lateralmente, mas ele não consegue escapar aqui na direção de Y, tá? Quando a gente está no plano XY, certo? Bom, isso daqui implica em a gente ter parâmetros aqui de comprimento de flambagem diferentes. No plano XY a gente vai ter um comprimento de flambagem, como é engastado rotulado, vai ser 0,7, e como a gente tem engastado livre no plano XZ, a gente vai ter um parâmetro aqui igual a 2,0. Tentem enxergar essa estrutura aqui espacialmente, então a gente projetando isso daqui em cima do plano XY, a gente vai ter impedimento de deslocamento horizontal aqui nesse nó, e aqui ele está engastado, por isso que a gente tem isso daqui. Se a gente projeta isso daqui em cima do plano XZ, a gente vê que ele tem possibilidade, esse ladinho aqui do ponto A, ele tem possibilidade de escapar dessas restrições. Então, quer dizer, ele tem um comportamento de uma barra engastada livre, certo? Vamos tentar imaginar também, ou desenhar aqui, as seções transversais dessa nossa barrinha aqui. Então a gente vai ter, como seção transversal, ele tem dimensões de 5 e 15. Então a gente tem 5 e 15 aqui. Isso daqui vai estar girando em torno do nosso eixo Z. Então vou fazer aqui em verde esse eixo Z, olha só. Certo? Então a gente vai estar girando, isso daqui vai estar flambando, ou enfim, vai estar deformando em torno do eixo Z. Se a gente olhar no plano XZ, a gente vai ter a nossa seção aqui com 5 e 15. E a gente vai estar girando isso daqui, flambando, né, se for sujeito à flambagem, em torno do eixo Y, certo? Então, eu vou fazer em azulzinho aqui, nosso eixo Y. Tá certo? Então, quer dizer que nesse plano, no plano XZ, a flambagem vai ocorrer, se estiver sujeito à flambagem, vai ocorrer em torno de Y. E no plano XY, a flambagem, se ocorrer, vai estar ocorrendo em torno do nosso eixo Z. Se a gente tem isso daqui, a gente vai começar então a calcular cada uma das possibilidades. Plano XY e plano XZ. Primeiro de tudo, a gente vai calcular o momento de inércia. Então, eu tenho um momento de inércia em torno de Z, onde eu vou ter uma base de 15 e uma altura de 5. Lembra que o momento de inércia de uma seção retangular é BH ao cubo sobre 12, certo? E o nosso momento de inércia em torno de Y, onde eu tenho uma base de 5 e uma altura de 15. Então, BH ao cubo sobre 12. Esse momento de inércia vai dar 156,25 centímetros a quarta. Isso daqui 1.406,25 centímetros a quarta. Bom, a área das seções, independente do plano que a gente olha, vai ser 75 centímetros ao quadrado, certo? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber, já que eu quero saber qual que é a máxima carga de compressão dessa barra, se ela está sujeita à flambagem ou não. E para isso a gente tem que calcular o índice de esbeltez nos dois planos, no plano XY e no plano XZ, e ver qual que é a pior situação, quer dizer, qual que é o nosso maior índice de esbeltez. E tendo esse índice de esbeltez, a gente comparar com o índice de esbeltez limite, né? Ou seja, o índice de esbeltez a partir do qual a peça vai estar sujeita à flambagem. Para isso, então, a gente precisa calcular o nosso lambda, que vai ser dependente do raio de giração. Então, o raio de giração em torno de Z é a raiz do momento de inércia sobre a área. Então, 156,25 sobre 75, nosso raio de giração aqui vai ser igual a 1,44 centímetros. E em torno de Y, no plano XZ, ele vai ser fazendo a mesma conta. Então, 1.406 sobre 75, tirando a raiz, eu vou ter 4,33 centímetros. O comprimento equivalente em torno de Z, então a gente tem um K de 0,7, vai ser 0,7
vezes o comprimento L, que é 300 centímetros. Então 0,7 vezes 300, que vai dar para a gente 210 centímetros. E o comprimento equivalente em torno de Y, que vai ser aqui uma barra engastada livre igual a 2. Daqui a gente consegue encontrar nosso lambda em torno de Z. Então, L sobre I, que vai dar aqui aproximadamente 146. Veja que esse índice de esbeltez é adimensional. A gente está dividindo aqui a mesma unidade de comprimento, né? Centímetro por centímetro. Nosso lambda em torno de Y, quer dizer, no plano XZ, vai ser comprimento sobre momento de inércia. Perdão, comprimento sobre raio de giração, que vai ser aqui aproximadamente 139. Vê que a pior situação que a gente tem é onde eu tenho maior índice de esbeltez. Então, o plano XY, que é em torno do eixo Z, vai ser a pior situação. Isso quer dizer que a nossa barra está mais suscetível à flambagem nesse plano, certo? Então, a gente olhando mais ou menos aqui, do que no plano XZ, tá? Então, ela está mais suscetível aqui nesse que está de preto, do que estaria nesse outro, perdão, vou fazer outra cor aqui, né? Do que estaria nesse daqui em verdinho, certo? Então, esse daqui a gente está olhando engaste livre no plano XZ, e em pretinho aqui a gente está olhando engaste apoiado, que é no plano XY, certo? Bom, a gente já sabe qual que é esse índice de esbeltez, só que a gente ainda não sabe se a peça está sujeita à flambagem ou não. Para isso a gente precisa calcular qual que é o índice de esbeltez limite. Então, o índice de esbeltez limite, como a gente já viu ali, vai ser o π sobre o modo de elasticidade sobre a tensão de escoamento. Então, tem o π, 205 gigapascal, dividido pelo 250. A gente vai ter um índice de esbeltez limite aproximadamente aqui igual a 90. Então, quer dizer, se o nosso índice de esbeltez é superior ao índice de limite, ele está sujeito à flambagem. Desenhando isso daqui, a gente vai ter nosso lambda e as tensões. Vou ter minha tensão de escoamento e o lambda limite. A hipérbole de Euler, hipérbole de Euler, certo? E a gente vai ter o nosso índice de esbeltez aqui em 146, mais ou menos por aqui, quer dizer que a nossa peça vai estar sujeita à flambagem. Então quer dizer que se ela está sujeita à flambagem, a gente pode calcular a carga crítica de flambagem. Carga crítica, então vai ser π ao quadrado vezes o modo de elasticidade, 205 gigapascal é igual a 20.500 kN por centímetro quadrado. O momento de inércia a gente calculou em 156,25. Comprimento equivalente é igual a 210, então 210 ao quadrado, a gente vai ter a nossa carga crítica de flambagem aqui igual a aproximadamente 717 kN. Se a gente fosse usar essa mesma seção, calcular para essa mesma seção submetida à tração, tá? O início do escoamento, vamos chamar isso daqui de F'y, seria o nosso Fy vezes a área da seção transversal. Tá? Então a gente teria 25 kN, né? 250 MPa, que são 25 kN por centímetro quadrado, vezes a área, que é 75. Numa situação de tração, o escoamento teria início com uma carga de 1.875 kN. Legal, pessoal? Então, para peças submetidas à carga concentrada no eixo da peça de compressão, é isso daí por hoje. Legal? Então é isso daí. Até a próxima. Um abraço.